Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar a história de vida de uma ilustre e grande mulher. Falo dela, que é mãe, professora e cantora Sharon Mendes, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Lembrando sempre que o Histórias e Memórias é em oferecimento da Óticas Visão, a mais completa e tradicional ótica da história de Governador Valadares e que possui 3 unidades para poder te atender da melhor forma possível. Tanto na Rua Peçanha ou na Rua Belo Horizonte e também na Rua Barão do Rio Branco. Portanto, não perca tempo para você poder ficar de bem com a vida, com a sua saúde visual. Sharon, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável e indescritível poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Eu estou extremamente feliz de estar aqui com você. Já agradeço aí por ter aberto a porta aqui para a gente eternizar aí um pouquinho da minha história, para que quem não conhece, passe a conhecer. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço e será um prazer eternizar o seu maravilhoso enredo de vida. E Sharon, antes de a gente poder falar sobre os pormenores daquilo que você faz com muita maestria, nós sabemos que é muito louco pensar que há 6 anos, se a gente parar para pensar, em agosto de 2020, o mundo estava totalmente diferente do qual se encontra neste exato momento. Vivemos a pandemia. E nós sabemos o quanto que a pandemia deixou rastros e marcas em milhares de histórias de vidas. E, infelizmente, claro, rastros negativos. Inesquecíveis do ponto de vista negativo. É claro que em algumas profissões a pandemia acabou dando um ganho, uma importância maior, mas em suma é ponto pacífico que a pandemia foi algo nefasto para todos nós, por inúmeras razões. E ao mesmo tempo, a pandemia serviu, como eu disse anteriormente, para elucidar e colocar uma lupa bem grande em profissionais que cuidam da mente. Porque se a gente parar para pensar, pré-pandemia, nós olhávamos para os psicólogos, os médicos, os psiquiatras de uma forma positiva, entendendo a importância do trabalho deles. Mas veio a pandemia e o olhar mudou completamente. Haja vista que nós estamos vendo aí o corpo, a abrangência que esses profissionais ganharam e continuam ganhando pós-pandemia. Falar sobre saúde mental, hoje em dia, não é que é moda, é necessário. Feito esse pequeno preâmbulo, como está mentalmente a Sharon Mendes neste ano de 2026? Neste ano de 2026, Gustavo, é uma Sharon totalmente diferente de anos atrás. Eu posso afirmar com toda certeza que, de longe, nos últimos... Vou até estender um pouquinho mais essa quantidade de anos. Últimos 10, 12 anos, eu estou vivendo as melhores fases da minha vida. Tanto na área pessoal, quanto no profissional. Questões de superação mesmo. Que legal. E falando sobre essa fase atual, e pegando um gancho no que você falou anteriormente, sobre que você vive um momento hoje totalmente diferente do qual você viveu outrora. O que foi a pandemia para a sua história de vida? A pandemia, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque, assim, na pandemia eu ainda não trabalhava na música, né? A gente vai chegar nisso aí. Mas eu já tinha experiência como professora, porém, assim, no ano de 2019 eu tive meu segundo filho, de 2019 para 2020, quando eu voltaria a trabalhar, dando aula, que eu também sou professora, eu tive uma fratura no joelho, então na pandemia eu fiquei em casa, com o joelho engessado, cuidando de um bebê de 6 meses. Nossa. E, assim, sem entender nada do que estava acontecendo. A minha mente não entendia aquilo. Por quê aquilo? Eu ia voltar a trabalhar, sair da minha licença maternidade, voltar a ficar ativa, né? A fazer aquilo que para mim fazia sentido. E do nada, o mundo parou, a minha vida parou, naquela situação ali, cuidando de um bebê. Então, assim, eu não consigo... Não vou mentir, até hoje eu não consigo entender. Até hoje.
É assim, não dá pra poder colocar um significado naquilo ali pra mim. Porque tudo parou. Que legal. E pensando, obviamente, no que veio acontecer na sua história de vida, sobretudo profissional, pós-pandemia. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua história de vida? E o legado, Cheryl, eu costumo colocar no seguinte aspecto, no seguinte sentido. O que a pandemia te trouxe e te deu que, através de ações, hoje você faz algo com algum familiar, com algum dos seus filhos, com colegas de trabalho ou com as crianças que você dá aula, que você só está fazendo ou falando graças a um ensinamento que a pandemia te deu? Olha, eu sempre fui o tipo de pessoa que foi muito carinhosa, gostava ali de estar perto, mas depois desse período, eu digo com certeza, a pessoa que não mudou, que não consegue enxergar isso, eu acho que parou no tempo, para falar a verdade. Porque hoje eu dou muito mais valor ao estar perto de quem eu amo, a estar perto ali de quem torce por mim. Eu dou muito valor para esse estar junto, pro eu te amo. Para mim isso não tem nada que supere isso. Sim. Então, a gente passou por esse período, né, onde a gente tinha que estar distante. Então, hoje para mim, assim, estar perto de quem eu amo, poder falar, olhando nos olhos, eu te amo, você é importante para mim, não tem nada que supere isso. Como era a Cheryl Mendes nos tempos de colégio Antônio Dias? Eu sempre fui muito tímida. E hoje é cantora. Sempre muito louco pensar isso, né? Muito louco pensar isso. Tanto que quando eu me encontro, quando eu me deparo em algum evento que eu estou cantando, por exemplo, que eu vejo algum amigo do meu pai, da minha mãe, eu até costumo brincar, falo assim, você deve estar achando estranho, né? Aquele bichinho do mato que não falava com ninguém, que ficava sempre escondido, tá aqui desse jeito hoje. Eu sempre fui muito tímida, mas eu sempre, graças a Deus, eu sempre fiz amizades muito fáceis. E tempos de colégio, eu me lembro que eu sempre fiquei mais, sabe, naquele grupinho ali do meio pro fundo, porque eu não gostava do foco em mim, eu não gostava das atenções voltadas para mim. Mas sempre fui o tipo de pessoa que sempre esteve ali correndo atrás de fazer sempre tudo muito bem feito, de não ser aquela criança para dar trabalho, para dar orgulho para os meus pais. Eu tenho uma lembrança muito bacana de época de escola, que o meu primeiro celular, eu ganhei, as minhas primas até ficam rindo de mim, eu ganhei, o meu primeiro celular foi aquele A50, um laranjadinho, Sim. tinha toque polifônico, da Xuxa, rosinha com purpurina, gente. O meu primeiro celular, o meu pai me deu, esse rosinha da Xuxa, porque eu fui a melhor aluna de inglês na escola. E mereceu, porque para ser melhor aluna de inglês, é porque realmente a menina estudou. Exatamente. O tempo de escola ele é muito nostálgico na nossa vida, porque, primeiro, é um período que não volta mais. Sim. Tenho certeza que com seus meninos você deve falar com eles todos os dias. Uhum. Aproveitem, porque não volta mais. É uma fase da vida maravilhosa. Sim. E uma das mais importantes da nossa história. Sim. De vida. E segundo, porque tudo que envolve a nossa vida, não só dentro da escola propriamente dita, era muito diferente daquilo que a gente vive dos tempos atuais. Você, sim, enquanto professora, mãe, cantora, sabe disso. As responsabilidades são infinitamente maiores do que as que eram de outrora. Feita essa pequena introdução, qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, Sharon, que quando você passa em frente à escola que você estudou, independentemente do dia, você pode estar chorando no dia por conta de algum aperto, por conta de alguma situação triste. Passou em frente à escola, às vezes você nem sorriu de fato, mas mentalmente você sorriu lembrando de uma grande lembrança vivida no Colégio Antônio Dias. Épocas de gincana que os professores de educação física faziam. Aquilo para mim era uma maravilha. Eu achava assim o máximo, porque tinham as gincanas, as disputas. Eu sempre fui da turma B. Sim. Eu nunca fui da turma A. Mas eu era uma boa aluna, né? Tá? Por causa do nome, por causa da data de nascimento. Sim. Então,
o que me marcou, assim, profundamente foram as épocas de gincana, porque eu gostava de estar ali na torcida. Eu e as meninas, a gente preparava pompom com papel crepom e preparava musiquinhas para cantar para os nossos amigos que disputavam futebol. Eu, particularmente, não gostava de estar ali na disputa, no jogo. Tinha umas meninas que tinham time futebol feminino, eu gostava de estar ali por trás. E para mim aquilo era o máximo, estar ali na torcida com aquele pompom, fazendo aquela festa, para mim era a melhor lembrança. E sobre o período escolar, para sua história de vida, qual é o professor ou professora da sua história? Estávamos até falando dele agora há pouco. Uau, o grande Alex Lima. O grande Alexander. Ele... Eu acho a forma como que ele se entrega, como ele se doa, eu acho surreal. O jeito dele conversar, o jeito dele abordar o aluno, ele foi incrível. E uma outra também, que foi uma professora que me fez gostar de matemática, que foi a Renata. Então, esses dois eu tenho como grande referência. E pensando na sua história de vida enquanto profissional, enquanto mulher, obviamente, é nobre cantar. Deve ser algo maravilhoso poder cantar e encantar um público. E é uma das profissões mais importantes do país e de uma sociedade, porque envolve a questão da cultura. Sim. Mas acima da profissão de cantora, existe a sua versão enquanto professora, que nós sabemos, e você melhor do que eu sabe, eu também sei pelo fato de ser filho de um professor, que é talvez uma das profissões mais importantes para todo e qualquer cidadão. Sim. Por que antes da Sharon Mendes cantora existiu e continua existindo, obviamente, a Sharon Mendes professora? Eu me lembro que eu morava nos fundos da casa da minha avó. Eu me lembro que eu me juntava com as minhas primas, ou até mesmo sozinha. Tinha o portão da garagem e eu ficava pegando os livros e os giz e brincando. O portão era o meu quadro. E ali eu ficava brincando de escolinha. E eu ficava escrevia tudo, pegava meus cadernos da própria escola, fazia as atividades, e ali eu fingia ser professora e que minhas bonecas eram as alunas. E aquilo, para mim, eu achava satisfatório. Então, começou desde cedo essa minha vontade, esse meu sonho pela educação, pelo professor, pela carreira. Como foi o seu início enquanto professora? Meu primeiro contato como profissional da educação foi como monitora, né? E como eu já era... Quando eu entrei, né, nesse meio, no ramo da educação, eu já era formada, já tinha o meu diploma, mas eu preferi entrar ali naquele contexto como monitora, para ver como funcionava. Monitora, para quem não sabe, a gente está ali mais para dar um auxílio para a professora. Sim. Questão também do cuidado com a criança, higiene, né? No momento de sono, no caso de escolas em tempo integral. E o mais interessante, que me deixa bem marcado também nessa trajetória, é que assim que as professoras regentes de sala descobriam que eu já era formada, graças a Deus eu nunca tive problema com nenhuma das profissionais que trabalhavam comigo, no sentido de, mas você é só monitora, você só faz isso. Não, eu sempre tive oportunidades com elas, elas sempre deixaram o caminho livre para mim, para que eu pudesse trabalhar e pudesse intervir ali e tá ali aprendendo e ensinando junto com elas. Eu achei muito bacana, porque eu nunca tive problema com relação a isso. Então, nas escolas que eu passei, com as professoras que eu trabalhei como monitora, todas elas me deram espaço para mostrar o que eu sabia fazer. Até conseguir entrar na escola como professora. E até hoje estou aí como professora, não na mesma escola onde eu tive a primeira oportunidade, mas conseguindo aí seguir essa trajetória com o cargo que eu sempre pretendi estar, que é o de professora regente de turma. Em inúmeras profissões, ou em inúmeras situações da vida que fogem do contexto profissional, é comum a gente pensar, né? Eu imaginava uma coisa, mas quando eu entrei de forma
literal mesmo, nessa situação ou nessa profissão, vivendo ali diariamente, eu vi que é totalmente diferente. Imaginei que você tinha uma noção do que era ser professora, a regente de turma, enquanto você era monitora ou na época que você era estudante, mas a partir do momento em que você virou regente de turma, a professora, imagino que você teve uma ideia e um pensamento totalmente diferente daquilo que você imaginava que era. Qual foi o seu primeiro impacto sendo professora e como foi para você saber que você era a professora e que era responsável pela educação de centenas de jovens? Claro, nossa, o impacto é muito grande. Na minha primeira experiência como professora mesmo, eu dividi a turma com uma outra colega. Eu entrei como professora com a carga horária menor e tinha professora com a carga de 40 horas. Graças a Deus, foi uma parceira, assim, que eu amo de paixão, que sempre deixou o caminho também aberto para mim. E foi muito fácil trabalhar com ela. Foi, assim, gratificante demais. Eu aprendi muito com ela. E nessa nossa turma, o que eu tenho de maior aprendizado é uma aluna que a gente tinha na turma e ela é autista. Eu lembro que no início do ano, ela quase não falava. Ela falava do jeito dela e tal. Quando chegamos no final do ano, que eu pegava ali e via toda a trajetória e vi que ela contava até 10. Ela falava o meu nome, falava as cores. Aquilo foi assim, um outro aluno que a gente tinha também, que ele tinha um pouco de dificuldade na fala, e que a gente viu a evolução dele do início do ano até o final do ano. Eu lembro que na nossa última apresentação do ano, que foi a cantata de Natal, eu chorava horrores, eu chorava, porque é uma responsabilidade muito grande, muito grande. A gente sabe que a gente está fazendo a diferença, igual da menina autista, no caso. Até hoje, a mãe manda mensagem para mim, manda foto e vídeo dela, da evolução dela. Ela fala, Cher, eu sou muito grata a você, porque eu vi a evolução dela quando ela passou por você, quando ela passou por vocês. Então, assim, é surreal, é um sentimento que a gente não consegue explicar, definir. Saber que você fez a diferença na vida de alguém que precisou de você, que teve um olhar para você, assim, né, cuidadoso, é sem explicação. Por que o professor é tão importante na vida de todo e qualquer ser humano? Gustavo, eu acredito assim, o professor, ele é... Vamos falar a cara metade dos pais? Porque hoje, essa semana mesmo, eu fiz uma publicação, um story, sobre meu filho. Ele sempre estudou em escola municipal. Que a gente sabe que tem... Infelizmente, tem muitos pais que têm um certo preconceito com relação à escola municipal, pública, diferente da escola particular, né? Obviamente. Os meus filhos sempre estudaram em escolas públicas, municipais. E essa semana eu peguei uma atividade dele, de casa, a letra redondinha, ele está no primeiro ano, a letra redondinha, bonitinha, a leitura dele perfeita. E nisso eu me lembrei de toda a trajetória dele desde os 2 anos e fiz uma história, postei atividade, coloquei. Vocês também têm um filho que já saiu da educação infantil, escrevendo letra cursiva e lendo? Isso graças aos professores. Citei as professoras dele de todo esse tempo. E falando, e hoje a professora tal tá dando continuidade a esse trabalho maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Quando o professor, ele sabe o que está fazendo, ele tem consciência do que ele pode fazer na vida daquela criança, do que ele pode contribuir, no que ele pode se formar, no que ele pode se tornar no futuro dele, aquele professor pode ter certeza que ele vai ser uma referência gigantesca na vida daquela pessoa pro resto da vida. Ele não vai ser esquecido. Sim. E é muito importante, eu falo sempre isso, é muito importante. O professor, ele não trabalha sozinho. Ele trabalha com o pai e com a mãe. Pais, estejam atentos, estejam junto do professor, porque, assim,
Vou até estender um pouquinho mais com relação a isso. Quando eu falo para andar junto, o professor ele não tem responsabilidade de educar o seu filho. Ele tem a responsabilidade de formar ele. Formar ele. A educação é o pai e a mãe que precisa estar ali ensinando o certo, o que é errado. E hoje, infelizmente, o que nós mais vemos dentro das escolas são crianças que, infelizmente, estão crescendo sem saber lidar com as frustrações. Então, nós professores, estamos tendo essa responsabilidade também. A nossa responsabilidade de formá-los já é grande. E hoje a gente está com essa responsabilidade também de ensinar ele a lidar com frustrações. E é preocupante isso. Sim. É preocupante. Tanto que eu brinco. Tem uma frase que costumo dizer, não sei se você já ouviu. Que fala assim, que a criança faz o que quer, o adulto faz o que precisa ser feito. Exatamente. Eu discordo totalmente disso. Ah, mas por que, Cheryl, você concorda? Vamos colocar a minha filha de 3 anos de idade. Ela, assim que eu mudei para casa onde eu moro atualmente, ela pegou canetinha coloridas e riscou a parede do quarto dela. Nossa. Riscou a parede. Branquinha, branquinha, branquinha. Ai, meu Deus. Era aluguel ainda? Uhum. Nossa. Que dor no coração. Riscou. O que eu fiz? Chamei atenção, coloquei de castigo e expliquei que ali não era lugar dela fazer aquilo. E se eu deixar ela fazer o que ela quer? Como estariam as paredes da minha casa? Você discorda com a parte da criança? Discordo. Entendi, não com a do adulto. Exatamente. E se eu deixar ela fazer o que quer? Como estariam as paredes da minha casa hoje? Como você acha que estaria? Você acha que estaria tudo branquinho? Não. Que ela não voltaria a ter feito de novo? Que ela Entendi. teria ter feito de novo? Se a minha filha de 3 anos pedir para pular da janela, ela pode fazer o que ela quer? Jamais. A criança não pode fazer o que ela quer. A criança, ela pode fazer o que pode ser feito, o que convém a ela naquela faixa etária de idade. Então, assim, a criança que faz o que quer, ela cresce e vai virar um adulto que não sabe lidar com as frustrações, que não sabe lidar com o não. Então, isso é muito importante hoje, é o que a gente mais vê. Então, a responsabilidade do professor está sendo além do formar. Dentro da palavra responsabilidade, eu lembro que na pandemia, como meu pai era professor, mas não de anos iniciais, mas eu lembro que isso foi muito debatido lá em casa e acompanhando alguns fóruns também na internet sobre o importante casamento entre pais e professores, sobretudo para alunos de anos iniciais. Onde e aonde entra a responsabilidade do pai e da mãe e aonde começa a responsabilidade do professor para justamente formar esse casamento perfeito, sobretudo para alunos dos anos iniciais? Vou te dar um exemplo simples. Logo na minha primeira oportunidade como professora, justamente enfatizando essa importância do pai e da mãe estar junto ali, eu gostava sempre de estar mandando atividades na mochila para o pai e a mãe fazer junto com as crianças. E era notório, Gustavo, era notório a satisfação daquela criança que chegava com a atividade pronta, feita com o papai e com a mamãe, e a tristeza do aluno que chegava com a atividade sem fazer e que eu precisava fazer junto com ele. A criança, ela precisa ter essa referência. Ela precisa saber que ela vai chegar em casa e vai ter o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, se o professor não está para me ajudar a fazer isso aqui, eu tenho o meu alicerce dentro da minha casa. Eu não vou ter o meu professor para sempre, mas o papai e a mamãe eu vou ter para sempre. E era notório. E aquilo eu ficava assim, poxa vida, por que não tira um tempinho, mínimo que seja? É coisa rápida, não era nada demais. Coisa que se papai e mamãe sentar ali com 5 minutos ou até menos, faz. E isso vira uma lembrança na mente da criança. Então, assim, a gente anda junto para poder... Igual eu falo, o pai que não se interessa em saber como está a vida da criança ali no contexto escolar, no ambiente escolar, ele está deixando de ter interesse pela... Como eu posso dizer? Me sumiu a palavra aqui. Ele está deixando de ter interesse pelo que ele vai se tornar também. Consegue... Sim, claro. Consegue conectar com o que eu estou pensando? Claro. Ele perde o interesse de saber o que a criança... O que o filho dele ali vai ser futuramente. Perde totalmente o interesse. Então, é muito importante. É muito importante.
a partir de um certo momento você teve que ter não só na sua vida a versão mãe, professora, mas também a versão de cantora. Sim. Como surgiu essa nova face na sua história de vida? Então, eu canto desde os 11 anos de idade, né? Quem descobriu que eu cantava foi uma tia minha, que eu lembro até hoje, que ela estava para casar. Ela tinha escolhido as músicas do casamento dela. E eu lembro que eu estava escutando, que eu escutava todas as manhãs as músicas que ela tinha escolhido. Um rádio, eu lembro que era CD ainda. Que legal. E nisso ela ficou parada atrás do sofá. Ela não deve lembrar disso, mas eu me lembro perfeitamente. Ela ficou parada atrás do sofá. Quando a música terminou, ela... Xerinha, ela me chama Xerinha. Xerinha, você vai cantar no meu casamento. Uau. Só que eu era uma criança. Na minha cabeça, eu já estava me preparando para ser a daminha do casamento dela. Porque Exato. pra mim era o mais legal. Vestidinho, arrumadinho. O sonho de toda menina, na verdade. Ficar igual uma princesa. Então eu já estava me preparando para isso. Tá, vou cantar. Fiquei com vergonha, não cantei, preferi ser daminha. Depois disso... Esse trabalho infantil. Exatamente. Depois disso, aí eu comecei a cantar na igreja, nas missas. Com o passar dos anos, né, mais velha, tendo um entendimento maior, eu comecei a cantar em cerimônias de casamento. Então, eu não comecei na noite já no sertanejo, né? Hoje eu canto o sertanejo. Eu comecei nas cerimônias de casamento. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com a Tati Meira, que eu fui backing vocal dela. Legal. Comecei a trabalhar com ela e comecei a ter esse contato. E esse mundo, assim, me deixou, assim, encantada. E foi quando, depois eu acabei saindo do projeto da Tati. E depois da pandemia, né, depois de ter o meu filho, eu virei pro meu marido e falei, quero começar a cantar na noite. Ele, tem certeza? Ele, tenho, mas e as cerimônias? Eu falei assim, não, vai dar pra conciliar, a gente fecha tudo, um pacote só e tal. Ele, não vai dar certo. Eu, vai dar certo sim. Ele, se você começar a cantar na noite, você vai gostar. Dito e feito. E eu tenho uma referência enorme no sertanejo, que é o meu pai, né? Que eu cresci vendo ele, escutando. A gente tinha um som em casa, com as caixas de som enormes. E ele vivia escutando Gen Giovanni, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph. Então, eu sempre tive esse contato com a música sertaneja. E foi dito e feito. Eu comecei a cantar na noite e não parei mais. Estamos aí. Se eu pegar o dicionário Aurélio e procurar o significado do verbo cantar, vai estar escrito ali pra mim, bonitinho. Ou se eu for no Google, se eu for no ChatGPT. Mas para a Sharon Mendes, o que é cantar? Cantar o cantar me salva. Todos os dias. Me salva literalmente. Eu já tive momentos de estar passando por momentos bem delicados, bem difíceis na minha vida. Sair para evento, ter crise de ansiedade no carro enquanto eu estava aquecendo, antes do evento. E quando eu comecei a cantar, parecia que eu tinha tomado um ansiolítico e tinha ficado calminha. É assim, é remédio, é cura. Cantar é cura. Sobre esse verbo tão presente na sua vida atualmente já há algum tempo. Você cantava em diferentes contextos até resolver cantar na noite. Como foi o início dessa nova história sua na música? Até pelo fato de que no momento em que você começou a cantar, né, ser a atriz principal da sua banda, já existia esse movimento muito forte aqui em Governador Valadares, ainda mais a música sertaneja. Sim. Logo, queria saber de você, como se deu o seu posicionamento nesse nicho tão concorrido para você conseguir se estabelecer no mercado? Olha, como você falou, eu já tinha muitas referências de colegas do ramo sertanejo aqui em Valadares. Eu confesso que quando eu comecei, em um dado momento, eu pensava que eu não daria conta. E eu fui evoluindo gradativamente, graças a Deus, né? E espero evoluir muito mais, de uma forma que nem eu mesma acreditei. Que às vezes eu me pego ainda não acreditando no tanto que eu evoluí. Longe de mim, não estou colocando defeito, não me entendeu errado. A gente,
sempre vimos, nós sempre vimos cantores chegando em barzinho, chegar ali para fazer o seu trabalho, tá ali com parceiro de trabalho, voz e violão, chegou, cantou, fez o trabalho, agitou a galera, animou a galera e, ok, tudo bem, fez e assim, nós temos profissionais aqui, Gustavo, cantores aqui que, assim, surreais, que eu pego como exemplo e eu digo com propriedade, quando eu chego num barzinho e tem algum deles cantando, que tem mais, né, tempo de mercado que eu, pra mim, eu considero que eu tô numa aula. Quando eu vejo meus parceiros de música cantando, que eu não estou ali para cantar também, eu vejo ali, é uma aula para mim. É uma aula. E é preciso a gente ter essa humildade, esse sentimento de reconhecer que a gente não é melhor do que ninguém e a gente sempre pode aprender com o outro. Claro. Mas tem uma questão que até os meus próprios colegas da música, alguns já reconheceram, já falaram comigo e falaram que tanto que a gente nem se lembra como foi que começou, que foi um processo natural, que eu cheguei fazendo aqui em Valadares, eu não me lembro como começou. Eu gosto de estar perto do meu público. Eu gosto de estar junto. Não lembro como foi que aconteceu, não lembro como aconteceu, como começou. Eu chegava para cantar e chegava num certo momento da minha apresentação que eu ia pro meio da galera, do povo. Que legal. E sentava de mesa em mesa, eu fazia questão de sentar de mesa em mesa para cantar, para olhar no olho, estar perto ali, tomar uma cachaça junto, uma cerveja junto. E foi natural, eu não lembro quando foi, em qual evento que foi que eu comecei a fazer isso. Foi natural. Do nada, eu levantei e comecei a fazer isso nos meus eventos. E hoje eu vejo que os meus colegas de mais tempo que eu, hoje estão fazendo também. E é bacana, porque hoje eu percebo que não é só eles que são referência para mim. Eu também virei referência para eles de alguma forma. E isso é bacana demais, porque a gente entende que a gente está aqui para isso, um aprendendo com o outro. E é muito bacana. Eu gosto dessa energia. E do mesmo jeito que eles um dia foram referência para mim, algo em mim também é referência para eles. Incrível, né? E em relação já à parte profissional, em meio a um mercado tão concorrido, o que faz as pessoas contratarem a Cheryl Mendes na sua visão? Justamente esse meu diferencial de querer estar ali perto. Eu costumo dizer, Gustavo, que a partir do momento que o contratante fala assim, vou fechar com você, eu tô comprando o sonho dele. O sonho dele passa a ser meu. Com certeza. O sonho dele passa a ser meu. E isso tem que ser assim. Eu vou fazer para ele, por ele, no evento dele, o que eu quero que façam no meu um dia. Um casamento, por exemplo. Eu vou cantar como se eu estivesse cantando numa festa para mim. No meu casamento, na minha festa. Então, o que eu quero que façam por mim, eu vou fazer pelo meu contratante. Então, assim, tanto que na maioria das contratações, de 100% das contratações, 99% as pessoas falam assim, vi seu show, gostei demais, você interage com todo mundo, você vai na mesa, você canta junto, você levanta, você faz isso, você conversa com a gente, você dá atenção pra gente, você olha no nosso olho. Então, de 100% das minhas contratações, 99% delas, eles falam isso, todos eles falam isso. Então, acredito ser esse o motivo. E que seja esse o caminho a percorrer. Porque eu não quero ser só a Cheryl cantora. Eu quero ser a cantora que fez parte dessa história, que fez você viver uma experiência. Seria isso. Que fez você viver uma experiência. Seu evento tem que ser uma experiência. Seja ele um voz e violão, seja um mega evento com banda completa em cima de um palco grande. Eu quero fazer você viver uma experiência. Em relação à sua profissão, sobretudo em Valadares, existe diferença no modo de preparo quando você vai cantar em algum bar badalado da cidade ou em algum casamento? Existe, assim, com relação à preparação minha, vocal, não. Eu me preparo sempre da mesma maneira para todos. Claro. Agora, existe... Hoje eu faço desde um voz e violão, né? Até uma banda completa, por exemplo. Então, assim, a partir do momento que o contratante me chama ali, a gente tem toda uma assessoria. Eu procuro entender o que ele quer, o que vai ser o evento dele. E não vou empurrar qualquer coisa para ele. Eu vou sugerir, olha, se o evento é assim, por que a gente não faz assim? Você não precisa disso tudo.
Ou então, não, eu acho que isso aqui vai ser pouco para você. A gente pode fazer assim. Então, eu sempre tento entender o lado dele também, do meu cliente, porque eu não posso fazer de qualquer jeito. Não posso simplesmente vender o meu show, não é? Igual eu falei, eu tenho que vender uma experiência para ele. Então, eu tenho que entender o lado dele também. Em relação ao Valadares, e eu vejo e acho muito salutar esse movimento abrangente de crescimento, sobretudo dos bares. E eu lembro que, eu posso estar errado, tá? Mas eu lembro que esse movimento de bar-balada, se eu não me engano, e eu posso estar errado, e eu nem frequentava porque na época eu já namorava, mas eu me recordo que esse movimento de bar-balada, dos showzinhos dentro dos bares, igual acontece hoje, começou no quintal ali por volta de 2017, 2018. E aí depois foi expandindo para outros lugares. Às vezes o bar até construía um espaço para poder receber esse tipo de evento. Logo, existem muitos contratantes aqui em Governador Valadares, porque são vários bares que possuem essa dinâmica e esse, como eu posso dizer, esse poder, entre aspas, de poder ceder esse espaço. Existe valorização por parte dos contratantes para vocês da música aqui em Valadares? Existe, com certeza. Eu costumo falar que é uma via de mão dupla. É lógico que ninguém joga para perder, né, Gustavo? Mas eu sempre prezei, agora falando por mim, né? Claro. Sharon Mendes, eu sempre prezei por... Você tá junto comigo, eu tô junto com você. Se der ruim, vai dar ruim para você, mas vai dar ruim para mim também. Mas se der bom, meu amigo, vai dar bom para todo mundo. Então, assim, graças a Deus, os contatos que eu tenho hoje, os contratantes que eu tenho hoje, seja de barzinho, seja de eventos particulares, assim, eu tenho sempre essa como eu posso dizer, é tudo sempre muito maleável. A gente consegue ter esse jogo de cintura. A gente joga junto mesmo. Graças a Deus, eu tenho conseguido trabalhar nesse sentido. Então, assim, se perder, vai perder junto. Se a gente ganhar, vamos ganhar todo mundo, a gente vai ficar todo mundo feliz. Então, tem essa questão dessa valorização, sim. Pelo menos comigo, nunca tive problema. Graças a Deus, sempre me senti muito respeitada, muito valorizada, mesmo na época que eu estava começando. Sempre fui muito bem respeitada, muito valorizada por eles. Graças a Deus. Qual foi o grande sonho que você já realizou sendo cantora? Grande sonho? Então, fazer uma música pro meu pai. Nossa! Que coisa linda. Fazer uma música pro meu pai. Porque eu já perdi meu pai há 12 anos, se eu não me engano. 12 anos. Perdi meu pai pra depressão. E tá lá, gente, em todas as plataformas digitais. Saudade na Calçada. Escutem. Que legal, vou ouvir depois. Postem, me marquem. Foi um sonho que eu realizei. A música que eu fiz pra ele. Em contrapartida, qual é o grande sonho que você almeja realizar sendo cantor? Viver da música. Eu gosto... Mas aí vai aposentar uma versão maravilhosa sua, que é professora. Sim. Eu gosto, amo trabalhar na educação. Mas a música sempre esteve aqui na minha vida. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse Amém. momento. Viver de música. Viver de música. O que as pessoas não sabem sobre a vida de uma cantora em Governador Valadares, que elas acham que sabem, e por conta de acharem que sabem, falam mentiras, no caso em verdade, que dá na mesma, mas vocês que vivem da música sabem que não tem nem nexo o que as pessoas acham que elas sabem sobre vocês. Gente, não é só cantar, não é só tocar. O músico... Quando você pergunta pra pessoas assim que trabalham com música, mas você trabalha com outra coisa também? Gente, músico, ser musicista é um trabalho. Exato. É um trabalho, é uma profissão. É igual aquela brincadeira É o que a gente mais escuta. Aquela brincadeira que o pessoal fala, né? Você trabalha com o quê? Não, faço tal coisa. Tá, mas você trabalha com o quê? Mas você trabalha com o quê? Justamente. Eu canto. Mas você também trabalha? Oh, meu Deus. Como assim? Sim, eu trabalho, eu canto. Tá, mas você trabalha com mais uma coisa? Sim, eu canto. Meu Deus. É uma profissão, tá, gente? E que precisa e deve ser muito Não é só valorizada. cantar. Não é só cantar, Gustavo. Tem todo
Tem toda uma preparação. Desde a escolha das músicas que tá no seu repertório. Desde o público que vai estar lá te Desde o ouvindo. público que vai estar me ouvindo. Perfil. Desde a forma como eu me comporto. Desde a forma que eu me posiciono no meu Instagram, por exemplo, meus stories, sobre qualquer assunto que não seja da música. Vamos supor, posicionamento político, desde isso. É um trabalho, como qualquer outro. Em relação à sua história de vida, como você mesma disse, você viveu a adolescência, a infância toda sendo influenciada pelo seu pai por conta do gosto da música sertaneja. Sim. E imagino, e até pelos nomes das duplas que você citou anteriormente, que a sua influência... E a gente sabe que tudo que vem na infância marca de uma forma diferente. Sim. Por inúmeras razões. Mas se atenda a esse fato, você viveu intensamente enquanto ouvinte na fase mais gostosa da sua vida e tendo a companhia do seu pai, uma parte histórica da música sertaneja, mas com outro tipo de perfil de música. Sim. E hoje, já adulta, e imagino que também na sua adolescência e já na fase adulta, enquanto curtidora de shows, de exposição, internet, Spotify, você passou a conviver continuou a conviver com a música sertaneja, porém com uma música sertaneja com um perfil totalmente diferente daquilo que nós vimos. Sim. Que era nos anos 80, sobretudo nos anos 90. Totalmente diferente. E existe esse embate muito grande, não só por parte dos amantes dessa versão mais antiga da música sertaneja, mas sobretudo, e até de forma um pouco mais aguçada e acalorada, pelos críticos de música e até Sim. de pessoas que gostam de outros estilos e falam que não gostam da música sertaneja. Eu não gosto do sertanejo atual, mas se for aquele dos anos 70, 80, 90, eu gosto. Acontece. Enfim, e você trabalha com a música sertaneja enquanto cantora. Como é que você vê isso, essa mudança de perfil? Onde numa festa se encaixa um perfil mais antigo? Onde em uma festa se encaixa um perfil mais atual? Gustavo, a gente só sabe onde se encaixa no momento que a gente começa o evento. Não dá pra te falar. Eu já cheguei num aniversário de 18 anos achando que eu iria cantar só TikTok, que o primeiro pedido da galera foi Evidências. Consegue ter essa noção? Sim. Então, a gente só consegue saber o que vai se encaixar na hora que a gente chega no evento. Eu tenho contratantes que gostam de rock, mas que não deixam de me contratar para cantar o sertanejo. Então, assim, é muito imprevisível. Muito imprevisível. E igual nesse aniversário de 18 anos que eu cheguei, e de acordo com o que os pedidos foram sendo feitos, fiquei assim... Música boa não morre, né? E hoje a gente está tendo essa dificuldade. Porque, obviamente, temos trabalhos gigantescos, muito maravilhosos. Mas a gente tem trabalhos também que a gente vai pegar a letra da música ali e vai... Como que fez sucesso? Exato. Não é verdade? A gente está carente de música boa hoje. Hoje é muito difícil montar um repertório para shows, sabe? Muito com as difícil. músicas atuais. Sim, bem difícil. Igual, vou te dar um exemplo também. A gente tá numa era do pagode. Não sei se você já reparou. Infelizmente, eu sou amante do sertanejo. Vamos voltar a lembrar do sertanejo. Por favor, a mãe que precisa pagar a conta. Brincadeira da gente. Tem espaço para todo mundo. Mas assim, igual eu falei, é imprevisível saber o que se encaixa antes da gente começar o evento. A gente só descobre depois que a gente lê o nosso público, a gente começou. Não, aqui vai dar mais certo isso. Não, aqui vai dar mais certo assim. Bora fazer um show pra cima. Não, aqui o pessoal tá mais de boa, tá querendo só escutar uma musiquinha bacana. E é isso. E assim, desde o aniversário de uma criança de 1 ano que os pais me contratam até uma boda de ouro. A gente se surpreende. A nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E se a gente parar pra pensar, Sharon, todo livro que se preze tem páginas positivas, como eu disse, mas acima disso, capítulos para lá de especiais. E o capítulo em um livro está acima das páginas, porque as páginas vão contar a história de um capítulo. Sim. E talvez os dias que nós vivemos aqui na Terra são equivalentes às páginas e o capítulo é a nossa história enquanto ser humano. E tem capítulo bom e ruim. Em várias searas da vida, profissional, a vida amorosa, vida pessoal, vida familiar, enfim.
E não há nenhuma pessoa neste mundo que tenha uma vida com capítulos apenas positivos. E a questão toda que fica é que eu até acho que nós, enquanto seres humanos, temos mais capítulos negativos do que positivos. Por quê? A vida é assim. É ganhar e perder. E por isso que eu acho que às vezes a gente comemora mais os capítulos positivos, porque nós sabemos o peso de uma derrota e de um capítulo triste. Feito esse pequeno preâmbulo, na sua vida enquanto mulher, mas sobretudo enquanto filha, você tem o capítulo mais triste da sua história de vida, que foi a perda do seu pai e que sempre foi e será a maior referência masculina na sua história de vida. Quem foi o pai da Sharon Mendes para a Sharon Mendes? Tem gazeja, viu? O meu pai, ele é meu primeiro amor, ele é minha referência, ele foi a pessoa que me ensinou como eu tenho que ser tratada, o que eu posso aceitar dos outros pra mim. Ele é tudo, né? Ele foi o que deu sentido pra mim hoje. Ele foi quem me ensinou a como eu criar meus filhos. Ele foi quem me ensinou a dar amor pros meus filhos. Ele foi tudo. Tudo. Até me emociono. Falar do meu pai é fácil demais, Gustavo. Muito fácil. Você não consegue encontrar uma pessoa sequer, não é só porque é meu pai não, tá? Você não consegue encontrar uma pessoa sequer que conviveu com meu pai que coloque um defeito nele. Não consegue. Ele era excepcional. Quando e como foi a sua última conversa com ele? Foi no dia que ele faleceu. Ele deu depressão, né? Inclusive, eu abordei até essa questão da depressão quando eu lancei a música, que foi no Setembro Amarelo. Inclusive, estamos chegando aí no mês de setembro, mês de conscientização. Era aniversário da minha avó, mãe da minha mãe. Nós estávamos fazendo um churrasco, comemorando o aniversário dela. E nisso, depois foi todo mundo embora. O meu irmão foi no quarto de despedir dele, eles se abraçaram, ficaram um tempo juntos. Depois que meu irmão foi embora, eu fui na porta do quarto. Aí eu lembro que ele estava deitadinho e só fez assim, que ele já não falava, né? Ele já não falava, ele só fez assim, pediu pra eu deitar. Bateu do lado da cama, pediu pra eu deitar do lado dele. Minha mãe falou, tá vendo? Você não queria que a Nininha dormisse com você? Que ele me chama de Nininha. Aí ela vai dormir com você hoje. Aí eu lembro que ele tava bem ofegante. Aí eu falei, calma, pai, eu tô aqui, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, tá? Pode descansar, pode ficar tranquilo, eu tô aqui, eu não vou sair daqui. Pode dormir. Quando eu falei isso, ele, te amo. Ele falava igual uma criança. Igual uma criança, de fato, ele perdeu totalmente a razão. Eu fui dormir e falei com a minha mãe, precisar de alguma coisa, a senhora me chama lá em cima. Nesse dia, foi o último contato assim, que eu tive, que eu escutei um pouquinho da voz dele, que, né? Dei um abraço, me despedi dele, fui dormir e pedi pra Deus. Meu Deus, estamos todos cansados e meu pai também está cansado. Se o senhor tiver que curar, cura. Se o senhor tiver que levar, leva. Mas faça isso agora. Hoje. Deu 5 minutos e meu pai morreu. Não. Então, no dia que ele morreu, foi a nossa última conversa, né? Porque ele já não falava. Mas o fato ali dele me chamar pra junto, pedir pra eu deitar do lado dele, pra mim valeu mais do que se a gente tivesse conversado 30 minutos sem parar. Com certeza. E foi um chamado, né? Foi. Se ao invés dessa pessoa que vos fala, estivesse o seu pai na sua frente agora, o que você falaria pra ele? Eu não falaria nada, eu ficava abraçada com ele o tempo todo. Eu só abraçaria ele. Ainda mais agora que tá chegando esse domingo, só. né? Aham. Pra quem, Exatamente. nós dois que não temos mais o pai, é realmente Eu só abraçaria difícil. ele. Eu não ia perder tempo falando nada, perguntando nada. Eu ia querer ficar juntinho dele, agarradinho, abraçada com ele. Sentindo o cheiro do caiaque. Que ele usava caiaque. Gostava. Só faria isso pra garantir que ele não ia sair de perto. O que é ser mãe? Cara, é uma loucura. É uma montanha-russa. Assim, tem dia que você tá
eu nasci pra isso. Tem dia que... Será que eu dou conta? Tô vivendo isso no casamento. Tem dia que você fica, meu Deus, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Tem dia que você fica... Não, eu nasci pra isso. Eu nasci pra isso. É assim... Ai, não tem o que falar. Não tem o que falar. É surreal. Só quem é mãe... Mãe mesmo, tá, gente? Desculpa o termo. Parideira, não. Claro. Só quem é mãe vai entender. A gente perde a palavra quando vai falar dos nossos filhos. É uma coisa, assim, inimaginável. Eu não imaginava o tanto que eu poderia amar alguém. Incrível. Você vai conhecer o amor de pai. Tomara. Se Deus quiser. Você vai conhecer o amor de pai. Hoje eu tenho 13 lá. 3. Nossa, é um motivo pra eu fazer tudo que eu faço hoje. De toda a minha correria. De às vezes não ter tempo nem de cuidar de mim. Quando... A melhor coisa... Eu vou voltar um pouquinho no assunto do meu pai, por exemplo. Eu nunca vivi no luxo. Mas também nunca me faltou nada. Meu pai sempre... A maior parte da vida dele foi autônomo. Ele era lapidário. Sim. Ele era pedrista. Então, assim, igual eu falei, né? Eu nunca vivi no luxo, mas ele sempre deu o que ele podia pra gente. Mas ele sempre ensinou pra gente essa questão do... Se hoje eu tenho, eu posso te dar. Se hoje eu não tenho, eu não posso te dar e você tem que entender. Não era todo dia, por exemplo, que eu tinha um leite com Toddy na minha geladeira. Não era todo dia que eu tinha um chocolate, um biscoito. Né? Biscoito, assim, que eu falo assim, recheado, por exemplo, da melhor marca. Eu tinha os baratinhos, entendeu? Sim. Não era todo dia que eu tomava Nescau. Às vezes era um chocolatado mais baratinho. Sim. E tá tudo bem, eu fui criada Às vezes não assim. era Coca-Cola, era um Às vezes iate. não era Coca-Cola, era um iate. E faz parte. E faz parte. E eu aprendi justamente isso com meu pai. Hoje, os meus filhos... Se alguém falar que eu faço as vontades dos meus filhos, eu falo, ó... Meus filhos, eles escutam não. Graças ao meu pai. Não falta nada na minha casa. Do básico. Mas se vamos supor... eles têm mania de toda vez que eu vou no supermercado querer balinha fine. Nem sei nem o que é isso. Bala fina, essas balinhas de minhoca. Rosa? Acho que eu sei o que é agora. Isso, essas balinhas, esses trem que parecem uma borracha, sabe? Aí eles têm mania de toda vez que vai no supermercado, eles querem a balinha fina. Quando eu posso, eu dou a balinha fina pra eles. Mas quando eu não posso, eu falo, hoje não dá. Pode chorar, pode espernear, pode fazer o que for. Não tem. Não tem. E pra mim é isso, eu acho isso super válido. Porque é aquela questão que a gente falou das frustrações. Sim. Eu tô criando filhos pra lidarem com as frustrações. Pra lidarem com situações lá na frente, na vida de adulto deles, que às vezes eles não vão poder contornar, eles vão ter que saber perder, vai ter que saber. Não vai ser dessa vez, mas um dia, quem sabe. É isso. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Nada é tão nosso quanto nossos sonhos. Uau. Que profunda. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Gratidão. E a gratidão foi toda minha de poder ter tido a incrível honra de poder ter eternizado a sua encantadora e maravilhosa história de vida. Muito obrigado, Sharon. Foi uma honra. É sempre bom conversar com pessoas do seu gabarito, mas, sobretudo, é sempre importante e muito prazeroso conversar com pessoas que possuem várias versões, né, várias faces de uma mesma cara, de um mesmo rosto. Pois tem a Sharon mãe, filha, cantora e professora, todas as faces maravilhosas e importantes para inúmeras pessoas. Obrigado mais uma vez, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo. Tamo junto, Sharon. O Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.